amigo vascaíno, zagueiro finalmente fechou com o Vasco. Cuesta é aguardado no Rio de Janeiro. Ufa, ufa, né? Você que acompanha o nosso canal, você já sabia. A gente passou a letra na parte da manhã. A gente também vai falar de outro zagueiro que está de malas prontas também aqui para o Rio de Janeiro para vestir a camisa do Vasco da Gama. E, claro, todos os 3 jogadores que a gente falou que tinham propostas para deixar o Vasco da Gama, aí, ó, realmente deixando o Vasco da Gama, te acertando, a verdade prevalecendo aqui, sem maquiagem, sem sacanagem, e a gente vai falar também sobre a situação do Vasco da Gama na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Perfeito? Bom, seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Até tive que fazer uma colinha aqui. Seguinte, Vasco da Gama e Botafogo na Copa do Brasil. Hoje eu conversando com algumas pessoas, independentemente de onde o Botafogo venha mandar o jogo dele, o Vasco da Gama vai fazer de tudo para jogar no estádio de São Januário, tá? O Vasco só não jogará em São Januário se verdadeiramente a PM, o BEP, vetar. Agora, estádio escolhido São Januário. O Vasco, que hoje continuou a sua preparação para o jogo aí contra a equipe do Santos Futebol Clube. O Vasco muito mudado mesmo no setor defensivo. Isto porque o João Vitor não vai viajar, pelo que a gente tomou conhecimento, o João Vitor não viaja. O João Vitor já tem a sua saída sacramentada do Vasco da Gama. O Vasco recebendo aí de forma parcelada 4,5 milhões, certo? O João Vitor até hoje se despediu 2 amigos lá no CT Moacir Barbosa, e o João Vitor já tem uma passagem comprada para ir para Moscou. Então, a gente vai ter mudança aí na zaga Cruz Maltina, tá? Vamos falar aqui de mais 2 jogadores aqui. Situação envolvendo Juan Sforza. Falamos ontem na nossa live que o Sforza já tinha proposta e a situação estava muito adiantada para poder voltar à sua terra natal, para voltar à Argentina. O Vasco está negociando o Sforza com o futebol argentino. E, paralelamente, essa situação, temos aí a situação do jogador Piton, que, cara, pelo que a gente está ouvindo dizer, tem falado aqui em todos os vídeos, tá? Em todos os vídeos. Dificilmente fica no Vasco. Proposta do Milan para o jogador é simplesmente irrecusável. Só uma coisa aqui. O Vasco ainda vai manter, voltando no assunto do João Vitor, 25% dos direitos econômicos do João Vitor para uma futura venda. Perfeito? Vamos falar aqui de reforço, tá? Bom, o Carlos Andrés Gomes, o jogador é aguardado, o anúncio dele, até sexta-feira. A troca de documentos aí já está ok. A qualquer momento, esse jogador ele
pode ser anunciado como jogador do Gigante da Colina. Inclusive, o Vasco já pagou, já fez o Pix lá, já pagou pelo empréstimo do jogador. O Vasco pagou 500 mil euros à vista, ficou 250 mil restando para pagar parcelado do empréstimo. E mais uma coisa aqui, se bater meta, 4 milhões e meio de euros aí, por 60% dos direitos econômicos do Carlos Andrés Gomes, Carlos Andrés Gomes, que pode ser anunciado a qualquer momento. Só mais uma situação. Você que torceu contra, a gente aqui não tem por que ficar mentindo. A gente foi o primeiro canal a informar hoje na parte da manhã. Eles copiam da gente. Não tem problema. Mas o seguinte, o Vasco fez uma proposta de 5 milhões de euros pelo jogador Carlos Cuesta, isto aí por 75% dos direitos federativos do atleta. O Galatasaray ainda vai ficar com 25%. E hoje o Galatasaray, agora é oficial, deu aval, deu ok para a contratação do Vasco da Gama, e o jogador é aguardado também no Rio de Janeiro. Certo? Então, o jogador é aguardado no Rio de Janeiro. O negócio está fechado, tá? E outro negócio que está muito próximo de ser fechado é do atacante Ikoné, tá? O Vasco da Gama está nas tratativas finais ali do modelo de quanto que o atleta vai ganhar aqui no Vasco da Gama. Com a chegada do Ikoné, o Vasco sela os jogadores ali para o ataque, perfeito, e o Vasco volta as suas forças para o setor defensivo. Ô, Laureano, mas o Carlos Cuesta já está acertado com o Vasco. Ok. Mas o Vasco trará mais um zagueiro aí, tá? E esse zagueiro que o Vasco negocia a chegada dele é o Léo Duarte, tá? E o Vasco, aos poucos, está destravando essa negociação aí, que é muito importante, tá? Tinha a opção de zagueiro já acertada para poder vir. O Vasco não quis acertar com o Mina, porque era uma indicação de uma pessoa ligada à oposição, assim como o Samir, mas o Vasco aí desenrolando o desfecho de Léo Duarte. Então, assim, os reforços, repito, estão chegando. Tudo que o Vasco está fazendo aí, o Vasco está tendo que justificar para a Justiça Carioca por conta da recuperação judicial. Agora, mesmo com esses reforços vindo, o Campeonato Brasileiro se tornou um campeonato de recuperação para o Vasco da Gama. Espero que ainda dê tempo. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos.